Olá, eu sou o professor Vanderlei Júnior e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de cinemática vetorial. A gente já viu o conceito de partícula, que é quando a gente pode desprezar o tamanho do móvel em relação ao percurso percorrido por ele. O de corpo extenso, quando a gente não pode desprezar em relação ao percurso. E o conceito de referencial, que é um sistema de eixos com um reloginho que serve para a gente determinar a posição do móvel e se ele está em movimento e repouso. Hoje a gente vai retomar dois conceitos que a gente já falou quando estudou grandezas vetoriais, que é o conceito de deslocamento e distância percorrida. Só que agora a gente vai aprofundar o conhecimento nesses conceitos. Se o Coragem, o cão covarde, percorre um caminho para ir até a Muriel, a gente chama toda a medida desse caminho, se a gente medir todo o percurso, a trajetória que o covarde fez, de distância percorrida. Isso é o conceito de distância percorrida. Agora, existe o conceito de deslocamento. O conceito de deslocamento é o conceito de uma grandeza vetorial, deslocamento é uma grandeza vetorial, que não importa o caminho feito por Coragem. Se ele saiu de um ponto ao outro para chegar na Muriel, o deslocamento vai ser o vetor que liga o ponto que ele saiu ao ponto que ele chegou. Bom, vamos fazer um exemplo ou uma série de exemplos para a gente entender onde a diferença entre esses dois conceitos vai ser fundamental. Imagina que um móvel saiu do ponto A, passou pelo B, C e chegou ao D. Se a gente quiser determinar a distância percorrida dele, basta contar os quadradinhos. Então, olha só, do A para o D tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadradinhos. Então, 15 quadradinhos, cada um valendo 1 metro, eu tenho 15 metros a distância percorrida. E o deslocamento? O deslocamento é o vetor que liga o ponto que eu saí ao ponto que eu cheguei, ou seja, que liga o ponto A ao ponto D. Qual que é o tamanho do deslocamento? Contando os quadradinhos, a gente teria ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos, que é o deslocamento. Imagine agora que o nosso móvel saiu de A e foi até E. Qual que é a distância percorrida? Se eu tinha 15 quadradinhos até D, mais 3 quadradinhos, 15, 16, 17, 18. A distância percorrida vai ser 18 metros. Agora olha o vetor deslocamento. O vetor deslocamento, eu saio de A e chego em E. Nesse caso, o nosso deslocamento vai ter 4 quadradinhos. Observe agora que eu estou fazendo o que? Eu estou aproximando, eu mudei a posição a posição E. Como até o D eu tinha 15 metros, contando os quadradinhos na direção de E, vai dar 15 em D, mais 1, 2, 3, 4, 5 até chegar a E, dá 20 quadradinhos, cada um valendo 1 metro, a distância percorrida são 20 metros. E o deslocamento? O deslocamento vai ser do ponto A até o ponto E, 2 metros. Agora, olha a última situação, onde eu saí e cheguei no mesmo lugar. Contando os quadradinhos, a gente vai ter que 22 metros. Agora, o vetor de deslocamento, se eu sair e cheguei no mesmo lugar, observa que conforme o ponto de chegada vai se aproximando do ponto de saída, o vetor de deslocamento vai diminuindo de tamanho. Quando o ponto de saída e de chegada coincidem, o deslocamento do vetor, o vetor de deslocamento, corrigindo, ele é zero. Tudo bem? Então, vamos fazer alguns exercícios. Imagina que a vaca e o frango, se numa brincadeira de pega-pega, a vaca e o frango percorrem uma trajetória circular de raio 5 metros, saindo e voltando para o mesmo lugar, qual que é a distância percorrida e qual o deslocamento desses dois? Vamos pensar o seguinte, gente, distância percorrida é o caminho feito,
É todo o percurso que eles fizeram em torno do círculo. Então, para calcular a distância percorrida, eu uso a fórmula do comprimento da circunferência. Distância percorrida 2 vezes o valor de π vezes o raio da circunferência. Distância percorrida vai ser 2 vezes 3,14 é o valor de π, e ele me falou que a circunferência tem 5 metros de raio. Multiplicando isso, a gente tem que a distância percorrida foi de 31,4 metros. E o deslocamento? Como ele saiu e chegou no mesmo lugar, o deslocamento da vaca e do frango é 0. Tudo bem? Próximo problema. Ele fala assim: um móvel percorre uma trajetória circular de 1 metro de raio. Após percorrer 1/4 de circunferência, o deslocamento do móvel é aproximadamente... Agora ele só quer saber do deslocamento. Então vamos pegar aqui. Se eu vou sair de um ponto A, 1/4 de circunferência seria quando os raios estão formando ali 90 graus. Então, se eu vou sair do A e chegar no B, o vetor deslocamento é o vetor que liga o ponto A ao ponto B. Se vocês observarem aqui, a gente tem um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, a gente vai lembrar que para calcular o tamanho da hipotenusa, eu posso usar o teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. Ou ΔS vai ser raiz quadrada de 2, que dá 1,4 metros. Agora, para encerrar e para a gente discutir essa diferença entre distância percorrida e deslocamento, eu vou pedir para vocês pegarem aí na TI 6 a questão 11. Olha o que a gente tem na questão 11. A figura ilustra um menino que sai de sua casa em A e retorna para ela após realizar sua atividade física. Calcule o valor da distância percorrida e do deslocamento do menino em todo o percurso. O que a gente vai ter? A distância percorrida é todo o caminho feito pelo menino. Então ele sai de D. D vai ser 1.000 metros, mais 200, mais 300, mais 400, mais 100, mais 900, mais 50, que dá 3.050 metros. Essa é a distância percorrida. Agora, o deslocamento, se ele saiu e chegou no mesmo lugar, o que vai acontecer? O deslocamento do menino vai ser 0. Então a gente não tem deslocamento. Então a ideia para a gente encerrar é que distância percorrida é a medida de todo o caminho, é uma grandeza escalar, só precisa de módulo e unidade. Deslocamento é o vetor, é a grandeza vetorial, é o vetor que liga o ponto que eu saí ao ponto que eu cheguei. Ele tem módulo, direção e sentido. O deslocamento, se eu saí, dei a maior volta e voltei para o mesmo lugar, o deslocamento é 0. Então, bons estudos e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!